com relação ao governo, né? Porque nós temos uma série de elementos que costumam levar ao fim de governo: rua, perda de apoio no Congresso, crise econômica. Nós temos, parece que, uma combinação de todos eles, associada ainda ao problema no judiciário, ao problema da corrupção e das operações judiciais e da Polícia Federal. E eu creio que, pela magnitude dessas manifestações, todos esses elementos começam a pesar mais daqui para frente e desestabilizar ainda mais o governo. Professor, o PMDB nós conhecemos, né? O velho PMDB de guerra. Ele está sempre tirando o seu pedaço enquanto pode. O senhor acha que tem 7 ministros lá ainda, e aquela decisão de sábado de que nos próximos 30 dias ninguém pode assumir cargo. Com essas manifestações agora e com todas as dificuldades do governo, o senhor acha que o PMDB pode antecipar a sua decisão, que a gente já sabe qual é? Quer dizer, vai desembarcar mais cedo ou mais tarde. Agora, depois desse domingo, o senhor acha que isso precipita? Lá de que ninguém pode assumir nenhum cargo nos próximos 30 dias é inócua, porque um monte de gente já está nos cargos. Já está lá, 7 ministros. Isso não muda muito. Agora, eu imagino que o PMDB, até com esse prazo, ganha condições de avaliar melhor o cenário. Se perceber ao longo desse tempo que o governo realmente não irá continuar, que o impeachment deve se precipitar, ou que pode haver algum outro tipo de desdobramento que leve à descontinuidade do governo, ele pode desembarcar de um governo porque ele sabe que poderá embarcar num outro muito rapidamente. Exatamente. Depois. Então, na verdade, é o velho PMDB que falou, sempre no governo, e quando não está no governo é porque está tentando se cacifar mais para ir, de fato, para o governo. Eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte: a presidente está numa situação limite, praticamente, resignada, ela diz, mas com a possibilidade do governo dela chegar ao fim. Eu queria saber, o Lula seria capaz de, nesse momento, nessa conjuntura, salvar o governo ou sério? E correu o grande risco de ser empichado, entre aspas, junto com ela. Olha, o que vocês acham? Qual a capacidade hoje do Lula, assim, machucado como está, rearrumar o governo coisa, né? e conseguir dar uma sobrevida para o governo? Eu duvido que ele assuma esse ministério. Assumir o ministério agora é uma confissão de desespero, mais do que qualquer outra coisa, que, na realidade, fragiliza mais a todos, tanto ao governo quanto ao próprio Lula, e não vai resolver o problema de ninguém, né? O que eu acredito é que ele precisa, primeiramente, resolver a sua própria situação, né? O próprio Lula se vê hoje muito acossado por acusações importantes, tanto na Justiça de São Paulo, embora aqui um tanto quanto confusas, diga-se de passagem, porque os promotores fizeram uma baita de uma confusão, inclusive com o nome de filósofos, mas também vinda do Paraná, né? A Operação Lava Jato gera constrangimentos seguidos ao presidente, ao ex-presidente, e aí a condução coercitiva, embora seja um detalhe lamentável desse processo, nem é o mais importante. O mais complicado é que ele precisa dar uma série de explicações. Se for para o governo, vai ter mais dificuldade dessas explicações e resolver sua própria situação. O Lula de hoje não é o Lula de alguns meses atrás, que era um esteio para o governo. Hoje ele precisa ser um esteio de si mesmo. Eu acho que é um complicador adicional, Mônica, que o Mitre remetia aí antes do início da nossa conversa. O ex-presidente Lula, para enfrentar as acusações de que foi alvo, sobretudo no dia da condução coercitiva, ele assumiu um figurino raivoso, uma postura mais bélica, inclusive para exortar a sua militância a reagir, assumiu a condição do Lula, que ele próprio se autodenominou Lula Jararaca. Esse personagem não teria nenhuma função, não ajudaria o mínimo o governo. O que poderia ajudar é se restaurasse o Lulinha Paz e Amor, que lhe deu o êxito eleitoral de 2012 e lhe assegurou uma relação extremamente próxima à população durante todos os seus 2 mandatos. Isso era um desafio, seria um desafio para ele adicional. Eu acho que na sua pergunta já estava embutida essa hipótese, que aprofundaria o desgaste do personagem Lula e pouco ajudaria a presidente Dilma Rousseff a chegada dele ao governo. Eu queria botar uma pulga aqui, depois das manifestações de hoje, na orelha de todos nós, porque na minha já está lotada. Quer saber o seguinte: eu tenho a sensação de que a classe política, como se diz no mercado financeiro, já tinha precificado o problema. A manifestação de hoje, com a dimensão que teve em todo o Brasil, especialmente em São Paulo, que são 2 dimensões distintas, a de São Paulo é avassaladora, né, e a do Brasil, do resto do Brasil, muito grande, produz um efeito político, visual, enfim, que, na minha impressão, já estava precificado pela classe política. O que eu quero saber é qual é o efeito objetivo dessa manifestação de hoje num ambiente político que já tinha
dimensionado o grau de desgaste do governo, de ingovernabilidade, da crise econômica e tudo mais. Ô, Boris, no meu entendimento, tem uma... Eu até topo que você me chame de Boris, porque é um orgulho para mim. Desculpa, Boechat, mas vocês têm uma certa semelhança. É verdade. É alguma coisa, isso inconsciente. Há um fato concreto, ou seja, as estatísticas revelam, sempre traduzem a realidade, os políticos conhecem melhor do que muitos isso e interpretam com razoável precisão. Outra coisa é o sentimento derivado das imagens, essas multidões que sempre foram apresentadas pelas emissoras de TV, a belíssima cobertura da Band News hoje, por exemplo, mostrando as pessoas num clima de alegria, ao mesmo tempo com entusiasmo e ao mesmo tempo com indignação contra tudo que está aí situado no país, etc. Isso contagia com mais força, isso imprime aos políticos, sobretudo, como eu chamei a atenção, aos políticos da base, frequentemente uma reavaliação, uma tendência a reavaliar atitudes, opiniões e, sobretudo, posicionamento face ao governo. Mas essa pergunta do Boechat traz de volta aquela pergunta minha sobre o PMDB. Eu acho que o primeiro efeito prático que essas manifestações terão será dentro do PMDB. O PMDB, que é o partido pragmático de sempre, ele pode estar, a partir de agora, já aderindo à ideia do impeachment, já sem restrição. Entende? Essa pode ser uma... Com 7 ministérios. Pode começar, os parlamentares vão começar, porque quando eles apoiam o impeachment, eles partem do princípio de que os ministérios vão durar pouco. Entendeu? Vão durar muito, o Temer. Agora, eu queria fazer dia 18. Mas eu concordo com isso. Eu queria saber se ele concorda com isso. Eu concordo porque eu acho que o problema justamente central aí é timing. Ou seja, Isso, qual é o isso, tempo que isso. dura esse vínculo. Exatamente. E como essas manifestações, pela magnitude que tiveram, elas dão um empurrão forte àqueles que querem desertar do governo, enfraquecem de fato o governo mais do que ele já está Professor, dia enfraquecido. 18 vamos ter a manifestação, digamos, governista. Os senhores acreditam que ela possa ter algum significado maior ou igual a essa Eu acho que mais lulista do que Eu acho que vai ser... Eu acho que vai né? ser, Boris, vai ser uma manifestação expressiva também, não da mesma proporção. O Brasil não está dividido. A gente pode tomar as últimas como referência. O Brasil não está dividido, né? Tome o seguinte, há 11%, 12%, segundo o Ibope Datafolha, 5% segundo o Instituto Ipsos, que avaliam positivamente o governo Dilma. E há pelo menos 7 vezes, um contingente 7 vezes maior que desaprova o governo Dilma. Ou seja, mas esse pequeno quantitativo que constitui a base de aprovação desse governo, ele tem uma estruturação orgânica. São pessoas ligadas a sindicatos, ligadas a movimentos sociais, pessoas com nível ideológico, ou seja, de interesse pela política mais elevado do que a média da população. Isso assegura uma presença expressiva. Não se pode imaginar que dia 18 haverá pouca gente. Não, haverá muitas pessoas, haverá milhares. Agora, é diferente desses milhões que nós assistimos nesse domingo, com certeza. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte. Imaginando que o governo da presidente Dilma termine antes de 2018, aí assume ou pelo impeachment o Michel Temer ou por uma eleição direta aí vários candidatos. Vamos imaginar a situação do impeachment. O próprio vice-presidente é citado na Operação Lava Jato. O senador Renan Calheiros, que é presidente do Senado e deve continuar tendo uma relevância na política, é citado na Operação Lava Jato. O senador Aécio Neves é citado numa delação, em várias, mas a última do Delcídio. Vários personagens, e a gente sabe de notícias de que novas delações virão e que podem atingir também pessoas hoje não tão no foco da Lava Jato. Como é que se governa o Brasil assim? Ou vocês acreditam que com a queda do governo pode ter uma certa... Basta isso. Basta isso, operação abafa, vamos dizer assim, e um pouco de arrefecimento da vigilância da mídia e o Sérgio Moro menos atuante? Como é que vocês veem isso? Olha, acho que se governa o país como se governou sempre até hoje. Esses escândalos que a gente vê agora, eles não são exatamente alguma coisa que foi inventada pelo PT ou pelos governos do PT. Eles são, na realidade, reflexo de uma prática política que vem de muito tempo, que passou por outros governos, que está presente também em estados e municípios. Ou será que alguém acredita que as empreiteiras estão envolvidas aí com esses problemas no nível federal, com a Petrobras, que também financiam candidatos a governos estaduais, financiaram candidatos da oposição, tem obras em estados e municípios, que elas só operavam dessa maneira no nível federal?
É claro que não. E é por isso que essas outras coisas vão acontecendo. E é por isso que eu digo que, se sai a presidente Dilma, se o PT é afastado e as manifestações são muito focadas no PT, outros políticos que vão ganhar relevo daqui para frente, a não ser que, e aí isso leva tempo também, as operações judiciais, a operação da Polícia Federal os ataquem também, eles na realidade vêm de um modo de trabalho muito similar a esse que agora vai sendo desmantelado para um partido, mas não para interesse do sistema político. Mas há uma questão concreta no que a Mônica perguntou. Existe um processo, aliás, 4, que envolve toda a chapa. A presidente Dilma e o vice Michel Temer. Mas não tem implicações para afastamento do governo, né? Claro que tem. Não, mas não imediato. Não, tem no sentido de que... A gente teria que ter um impeachment, a gente teria que ter aí, a abertura de um processo de impeachment para o Michel Temer também. Aí é que está a questão. No TSE não, mas no caso do impeachment sim. Não, o impeachment é só a Dilma. Sim, sim. A Dilma, se ela for impeachada, claro, nada garante que ela seja, mas se for, assume o vice. Mas a pergunta da Mônica é o seguinte... Envolve o TSE. Né? Exatamente. Dá para governar com a Lava Jato no calcanhar de todo mundo? Não, a pergunta é outra. Também não, Mônica, a pergunta é outra. Objetivamente, tem 4 processos lá no TSE que envolvem Michel Temer também. Então, nós teríamos um presidente preocupado com o julgamento dele no outro tribunal. Sim, eu acho que sim. Se houver o impeachment, mas ou se a presidente por alguma razão for afastada. Uma espada de Damocles. Isso, sim, sobre a cabeça. Quer dizer, então, mas esse processo de toda sorte, parece-me, pelo menos a pessoas, várias pessoas, e eu me incluo entre elas, que acham que seria menos traumático do que uma eleição, do que a convocação de uma eleição, né, depois da cassação da chapa pelo caminho do TSE, que é esse que o Mitre remeteu. Por quê? Porque uma eleição agora, no quadro de grave crise econômica, teria consequências imprevisíveis para o país. E há muitos que entendem, repito que eu me incluo entre eles, que um governo de transição presidido pelo atual vice-presidente Michel Temer é um governo que provavelmente perseguiria a união nacional necessário, né, claro. com os partidos de oposição, senão não anda. Seria mais eficaz no enfrentamento da crise econômica do que o país mergulhado durante 90, 120 dias ou mais num novo processo eleitoral, onde a argumentação e a retórica poderiam levar a consequências, mais uma vez, imprevisíveis. Embora o quadro mais recente que nós tivemos desse gênero foi na Argentina, e a simples mudança de grupo político está produzindo um efeito lá, vamos ver daqui a pouco se ele é consistente ou não, mas num primeiro momento muito positivo para o país. Quer dizer, a desanuviada do horizonte sempre tende a produzir um primeiro momento de euforia geral, de alianças e tudo mais, seja com quem for. Mas eu queria me fixar aqui num detalhe. Há dois caminhos para o cadafalso da presidente Lula. Da presidente Dilma. Aliás, o que eu vi de gente hoje falando da presidente Lula foi uma barbaridade. Me incluo na lista. 2 caminhos para o cadafalso da presidente Dilma. Pela Câmara dos Deputados e depois Senado, é bom lembrar, o Senado tem que ratificar pelo rito aprovado no Supremo o impeachment, o processo. Tem que admitir. Tem que admitir. Enfim, no Congresso Nacional, que é o impeachment da Dilma, e outra no TSE, que é a impugnação da chapa, a cassação da chapa. No Congresso Nacional, vocês já avaliaram aqui que o impacto é muito grande das manifestações. E no TSE? Provavelmente também, não é? Os ministros do TSE estão avaliando. Aliás, todo o judiciário é impactado pela opinião pública. Todo ministro, todo juiz que diz, que julga, que avalia de forma totalmente alheia ao sentimento da opinião pública, não está falando exatamente a verdade. Recentemente, o professor Joaquim Falcão, da Fundação Getúlio Vargas, diretor da Faculdade de Direito, publicou um belo livro sobre o Supremo Tribunal Federal e ele mostra ao longo do texto como a opinião pública influencia, sim, as decisões do judiciário. Então, também o TSE está sendo, como todos os ministros de todas as cortes, estão sendo afetados nesse momento pelo que viram, pelo que sentiram hoje, sobretudo a partir das imagens, né, do que ocorreu em todo o país, em municípios grandes, médios e pequenos. Boechat, eu acho que as manifestações de hoje abrem um capítulo novo nessa crise, dão um passo, como eu disse, um passo significativamente adiante e todos os segmentos da sociedade, inclusive o judiciário, o juiz Sérgio Moro hoje já fez comentários nessa direção, foram afetados pelo que teve lugar no dia de hoje. Agora, há uma outra possibilidade que provocaria milhares de comentários do Boechat, que é o seguinte: o TSE pode simplesmente cassar a chapa
no segundo biênio do governo. Sabe o que isso significa? Que os seus amigos Eleição parlamentares indireta. é que vão escolher o seu próximo presidente. Se a eleição direta ocorresse no Congresso um ano atrás, quem seria o presidente eleito provavelmente teria sido o deputado Eduardo Cunha. Há um ano atrás, sim. Um ano atrás. Agora, sabe o que eu ia perguntar? Existe hoje, então, todo esse processo em cima do PT? Peraí, você se deu conta, não? Do Eduardo Cunha ser Ele falou, presidente? se tivesse ocorrido, tem razão, se tivesse ocorrido um ano atrás a cassação da chapa, o Eduardo Cunha, ninguém menos que o Eduardo Cunha, seria presidente da Não, República. se fosse eleição indireta. Porque um ano atrás Não, mas de seria- imediato Seria também eleição seria, porque seria o Mas se o terceiro na clima linha de fosse sucessão. aquele, Eu interrompi, eu só queria dar ênfase nesse Terceiro não, momento, segundo. mas fala, Mônica, desculpe. Bem, enfim, muitos têm falado sobre o que vai acontecer com o PT depois de todo esse processo de um governo que, mesmo que termine em 2018, tudo indica que vai terminar muito mal. O que seria o fim do PT ou a redução do PT ao mínimo para a política brasileira? Lembrando, por exemplo, um artigo recente que eu li do André Singer, que fala que o Brasil sempre precisou do Partido dos Pobres e o fim disso seria um fator de desestabilização. Vocês veem, primeiro, a possibilidade do fim do PT e, segundo, a redução ao mínimo do PT, o que ela significaria, que impacto ela teria para a sociedade? Olha, eu acho que seria, do ponto de vista do funcionamento do sistema político complexo como o nosso, desastroso. E desastroso por quê? Porque o PT representa uma parcela da sociedade brasileira, ele representa uma perspectiva a respeito dela, não só do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista social mesmo. Há uma integração entre o PT e setores... Equilíbrio partidário. Exato, é um partido articulado com sindicatos, com movimentos sociais dos mais variados matizes, né? E ele foi, ao longo dos anos, se constituindo como o partido predominante no campo da esquerda brasileira. Se você aniquila o PT de uma hora para outra, e eu não sei se ele vai desaparecer ou não, mas que deve sofrer um golpe muito forte esse ano, inclusive nas eleições municipais, é esperado, e é um partido que vinha... seguidas eleições municipais crescendo, um dos poucos partidos que cresceu por seguidas eleições municipais, deve ter um declínio na eleição desse ano, deixa um vácuo, num certo sentido. A gente sabe que existe aquela velha máxima de que em política vácuo não existe, ele é sempre ocupado de alguma maneira. Mas se isso existe leva esse tempo. espaço, claro que a sociedade vai gerar um outro PT. Sim. Sem dúvida nenhuma. Se o espaço é tão Há um grande, mercado se pra ele isso, né? existe, se ele é necessário... Mas leva tempo. Mas, né? Boris, desculpa só Leva tempo. complementar, Cláudio, diferentemente do Partido Socialista Italiano, que desapareceu na crise derivada da Operação Mãos Limpas, o PT tem um enraizamento social que faz com que assegura que dificilmente ele desapareça eleitoralmente. Ele vai sofrer essa inflexão. Seria mais uma refundação Ele do vai partido, declinar talvez. nesses ciclos eleitorais próximos. Isso já ocorreu com o PSOE espanhol, aconteceu com o Partido Socialista português, etc. Mas logo daqui a 3 ciclos, etc. E tal, Ou ele talvez menos, poderá. Porque a ideia de refundação do partido já está lá dentro. Agora do partido. o Já está pior, sendo discutido isso desde o mensalão. o pior é que já houve entre setores oposicionistas a ideia de, por via legal, excluir o PT do sistema político. Isso é uma isso já é bobagem e é loucura. desconhecer a história. Em 1947 fizeram isso com o Partido Comunista Brasileiro e não deu certo. Ao longo de todo o tempo, os comunistas participaram de todos os partidos políticos, de uma estratégia que eles chamavam de entrismo à época, levaram suspeição a todos os partidos e, ao mesmo tempo, diminuir o grau de legitimidade daquele sistema partidário. E é um procedimento muito questionável, né? Você eliminar um partido, Claro, mesmo que ele tenha cometido ilegalidades sérias, Claro. que punam-se os seus dirigentes, que punam-se aqueles que cometeram, mas você aniquilar o partido significa realmente você destruir uma organização que tem significação política e social para o país. Mais do que as consequências para a sobrevida do PT decorrentes da Lava Jato e desse quadro de desgaste geral, a discussão sobre a sobrevida do PT tem que ser uma discussão sobre a sobrevida do PT pós-Lula, porque eu acho que o PT sobrevive a esse fenômeno. Minha dúvida é se o Lula sobrevive do ponto de vista eleitoral, de liderança política e tal. A segunda pesquisa, o Lula é desgaste. maior do que o PT. Só lembrando, a última pesquisa do Datafolha perguntado se votariam no Lula, se poderiam votar, se votariam com certeza. 19% dos brasileiros disseram que votariam com certeza no Lula na próxima eleição presidencial. 15% disseram que poderiam votar ou não e 61% disseram que não. Aí. Então, esses 19%, que deve ter declinado um pouco depois de condição coercitiva, depois das manifestações de hoje, digamos que tem declinado para 15%. Ainda assim, o Lula é maior do que os 10%, 11% que declararam preferência
pelo PT, preferência partidária, e muito maior, quase o dobro dos que declaram apoio ao presidente Dilma Rousseff. Rousseff. Ele continua acima do PT. Claro, até porque o PT não tem outras figuras nem próximas. Mas não é só o PT. Até porque ele não permitiu que houvesse essa figura. Mas eu acho que também tem o seguinte ponto, né? Não é só porque o Lula não é maior que o PT, simplesmente pelo fato de que ele tem preferências eleitorais maiores e tudo mais. A questão é que o Brasil hoje carece de lideranças com uma envergadura como a do Lula, ou seja, que tenham feito uma trajetória como a dele, que tenham chegado à importância na política nacional que ele teve. E o PT concorre no mercado de partidos que tem um monte de outros. Ou seja, além do PT, você tem um monte de outras alternativas. A gente não tem... Até quando a gente pensa na sucessão presidencial, não consegue pensar em muitos nomes naturais. É verdade. Né? E isso faz com que essa divisão, em termos de preferências, apareça no eleitorado. Professor, tem uma ideia meio absurda aí, meio estúrdia, como dizem lá no interior de Minas, está sendo tocada aí meio na clandestinidade, um pouco nos pés de matéria, de vez em quando ganha um título e tal, que é essa trama pelo parlamentarismo mitigado, pelo semi-parlamentarismo, exemplo, às vezes é de Portugal, às vezes é da França e tal. Isso me parece mais um absurdo parecido com aquele do tempo do Jango. Aquele até teve uma função, evitou ali um golpe militar. Um possível golpe militar e tal. Adiou. Mas agora, de novo, isso. O que o senhor acha? O senhor vê alguma chance desse negócio? Está o PSDB no meio disso, está o PMDB, como sempre, e outros partidos. Eu imagino que, como solução imediata para a crise, isso é um despropósito. A gente volta realmente a uma situação análoga àquela do Jango. Vão querer janguizar a Dilma, de uma certa maneira, sendo que são cenários muito diferentes sobre vários outros aspectos, mas como remendo é muito pior do que a situação atual. Aí há outras saídas que têm que ser procuradas dentro da institucionalidade vigente. Como uma proposta para o futuro, tem que lembrar uma coisa, né? A gente já teve 2 plebiscitos sobre o sistema de governo no Brasil e nos 2 a opção parlamentarista foi derrotada por uma ampla margem. Isso não quer dizer que nunca mais se possa voltar ao tema, mas me parece que existe uma certa preferência nacional pelo presidencialismo que reapareceu em 2 oportunidades. Faz mais sentido, a meu ver, discutir alternativas de melhoria do próprio funcionamento do presidencialismo. Uma questão que muito pouco se toca, mas que existem, por exemplo, em outros países do mundo, nos Estados Unidos isso existe em nível estadual, é a solução de recall. Né? Se a gente tivesse uma saída como o recall agora e que houvesse meios para convocar um recall, era possível fazer uma deseleição sem ter que apelar para um impeachment que não tem justificativas lá muito bem ajambradas, sem apelar para pedidos de renúncia, que é sempre um ato unilateral do presidente, sem ter que apelar para uma decisão do Tribunal Eleitoral que pode levar um longo tempo e também sobre a qual, se a gente olhar para a jurisprudência, não existe muita certeza sobre o que pode ser feito. Haveria uma alternativa dentro do próprio presidencialismo. Agora, com as condições adequadas, o sistema parlamentar, o parlamentarismo é muito mais eficiente, muito mais evoluído. O problema é convencer o eleitorado. Essa é uma discussão longa, não dá para a gente esgotar aqui, mas só lembrando, o Parlamento Brasileiro, o Congresso Brasileiro hoje, tem uma avaliação positiva inferior até a da presidente Dilma. Não, é por isso que eu digo com as condições adequadas. O Parlamento Brasileiro é fragmentado em mais de 28 partidos. Aliás, a fragmentação é raiz de boa parte dos males que a gente enfrenta hoje. Agora, deixa eu perguntar, diante de uma proposta exótica como essa, eu me permito colocar outra que andou aparecendo aqui e ali, ao longo das manifestações, antes dela, e nessa discussão desenfreada, e num certo sentido até positiva, né? Todo mundo está falando de política no Brasil, a política passou a fazer parte da ordem do dia de todos os grupos, de todos os ambientes e tal. Vai dar algum dimensionamento estatístico do apoio a uma intervenção militar ou algo do gênero? Isso já estamos falando de exotismo. Já apareceu em algumas pesquisas, isso não chega a 2 dígitos, isso não chega a 10% nas pesquisas que mensuraram isso em maior tamanho. Ou seja, essas fórmulas exóticas que aparecem em situações de crise, é natural que surjam. Por exemplo, o parlamentarismo. Por que surgiu essa ideia do semipresidencialismo, etc. e tal? Porque os tucanos, basicamente um partido de fidalgos, de pessoas equilibradas, diplomáticas, eles temem o confronto. E a possibilidade do impeachment, do afastamento da presidente Dilma agora, com certeza não será como ocorreu com o Collor em 1992, quando toda a sociedade estava contra o Collor. O Collor não dispunha de partido, não dispunha de base de apoio. Agora,
Em havendo o afastamento, que provavelmente eu acredito que vai ocorrer, vai ser um afastamento onde os oposicionistas se depararão com choro e ranger de dente por parte dos petistas e segmentos sociais. Essa expectativa, essa possibilidade de algum tipo de confronto, de coisas inclusive físicas, briga de torcidas pelas cidades, pelos cenários urbanos brasileiros, amedronta parte da oposição, amedronta os tucanos, e então daí a elaboração dessas soluções sinuosas, digamos assim, onde o semipresidencialismo ou algum parlamentarismo compareceria como uma situação de conciliação. Mas mesmo isso também divide os tucanos, porque tem setores tucanos que querem isso, trabalham, articulam, e outros que não querem saber disso. Então, uma eventual queda da presidente Dilma ajuda ou prejudica uma futura possível candidatura a Lula? Olha, a curto prazo, na minha opinião, o professor Cláudio aí vai expressar dele, na minha opinião, quanto mais cedo a presidente Dilma se afaste, melhor para os petistas que vão competir em eleições municipais, óbvio, porque a eleição municipal será menos impactada pelo fator nacional e também maior a capacidade de recuperação da imagem do partido a médio, longo prazo, etc. Então, no meu entendimento, quanto mais cedo, né, se resolver essa crise e quanto mais cedo se resolver com o final, com a página virada do governo Dilma, será melhor para todos, incluindo o PT do ponto de vista eleitoral a médio e longo prazo, Boris. Mas eu falei especificamente do Lula. Não, pode falar que eu vou mudar um pouco. Eu falei especificamente da candidatura do Lula. Também, e do Lula também. A pior coisa que ocorrerá eleitoralmente, ou seja, para uma eventual candidatura a Lula, é ele no Palácio do Planalto, descendo as escadas e sendo simbolicamente empichado juntamente com a presidente Dilma Rousseff. Então, maliciosamente, ele não sabe disso? Ele não torce por uma situação parecida com essa? De melhorar sem ela, sim, ela cai amanhã. Não, mas há uma quantidade de cargos de confiança, uma quantidade de espaços de poder, há muitos interesses em jogo. Então, o interesse eleitoral é um dos interesses, mas não é o único e às vezes não é sequer o predominante. E é uma situação complexa, né? Então, eu vou pedir licença, nós vamos para o intervalo, o Canal Livre volta já já.